Pasta 23. Lei 23. Concentre as suas forças. Julgamento. Preserve suas forças e sua energia concentrando-se no seu ponto mais forte. Ganha-se mais descobrindo uma mina rica e cavando fundo do que pulando de uma mina rasa para outra. A profundidade derrota a superficialidade sempre. Ao procurar fontes de poder para promovê-lo, descubra um patrono-chave, a vaca cheia de leite que o alimentará durante muito tempo. A lei transgredida. Na China, no início do século VI a.C., o reinado de Wu entrou em guerra com as províncias vizinhas do Reino Médio ao norte. Wu era uma potência em crescimento, mas faltava-lhe a história e a civilização do Reino Médio, durante séculos centro da cultura chinesa. Ao derrotar o Reino Médio, o rei de Wu elevaria instantaneamente o seu status. A guerra começou com grandes fanfarras e várias vitórias, mas logo mergulhou num atoleiro. A vitória numa frente deixava os exércitos de Wu vulneráveis em outra. O primeiro-ministro e conselheiro do rei, Wu Tsu-Hsiu, alertou de que o exército bárbaro de Yue, ao sul, estava começando a notar os problemas do reino de Wu e tinha intenções de invadi-lo. O rei achou graça. Só mais uma vitória e o grande reino médio seria seu. No ano de 490, Wu Tsu-Hsiu mandou o filho para um local seguro no reino de Xi. Ao fazer isso, ele estava sinalizando ao rei que desaprovava a guerra e que acreditava que sua ambição egoísta estava conduzindo Wu à ruína. O rei, farejando uma traição, atacou violentamente o ministro, acusando-o de deslealdade e, num acesso de cólera, mandou que ele se matasse. Wu Tsu-Hsiu obedeceu, mas antes de enterrar a faca no peito, gritou: "Arranque meus olhos e os dependure no portão de Wu, para que eu possa ver a entrada triunfante de Yue." Como Wu Tsu-Hsiu previu, em poucos anos um exército de Yue atravessou os portões de Wu. Quando os bárbaros rodearam o palácio, o rei se lembrou das últimas palavras do seu ministro e sentiu o olhar descarnado assistindo à sua desgraça. Incapaz de suportar a própria vergonha, o rei se matou, cobrindo o rosto para não ver o olhar de reprovação do seu ministro no outro mundo. Interpretação. A história de Wu é um paradigma de todos os impérios que encontraram a ruína querendo dar um passo maior que as pernas. Inebriados pelo sucesso e doentes de tanta ambição, esses impérios se expandem em proporções grotescas e encontram a ruína total. Foi o que aconteceu com a antiga Atenas, que desejou ardentemente a distante ilha da Sicília e acabou perdendo seu império. Os romanos ampliaram as suas fronteiras, ocupando vastos territórios. Com isso, tornaram-se mais vulneráveis e aumentaram as chances de invasão de outra tribo bárbara. A expansão inútil levou seu império ao esquecimento. Para os chineses, o destino do reino de Wu serve de lição elementar sobre o que acontece quando você dispersa suas forças em várias frentes, perdendo de vista os perigos distantes em prol do ganho presente. Se não estiver correndo perigo, diz Sun Tzu, não lute. É quase uma lei física. O que cresce desmesuradamente vai entrar em colapso. A mente não deve vagar de um objetivo ao outro ou deixar que o sucesso a distraia de seu senso de propósito e limite. O que se concentra, o que é coerente e está conectado ao seu passado tem poder. O que se dissipa, divide e distende, apodrece e vem ao chão. Quanto mais ele cresce, mais se esborracha. A lei observada. A família de banqueiros Rothschild começou humilde num gueto judeu de Frankfurt, na Alemanha. As rígidas leis da cidade impediam que os judeus se misturassem com quem não fosse do gueto, mas os judeus tinham transformado isso numa virtude, tornaram-se autoconfiantes e faziam questão de preservar sua cultura a qualquer custo. Mayer Amschel, o primeiro dos Rothschild a ficar rico emprestando dinheiro no fim do século XVIII, compreendeu muito bem o poder que advém deste tipo de concentração e coesão.
Primeiro, Mayer Amschel se aliou a uma família, os poderosos príncipes de Thurn und Taxis. Em vez de espalhar seus serviços, ele se transformou no principal banqueiro desses príncipes. Segundo, ele não confiava nenhum dos seus negócios a pessoas de fora, usando apenas seus filhos e parentes próximos. Quanto mais unida e entrelaçada a família, mais poderosa ela seria. Não demorou muito e os 5 filhos de Mayer Amschel estavam dirigindo os negócios, e no seu leito de morte, em 1812, Mayer Amschel se recusou a indicar um herdeiro principal, organizando as coisas de forma que todos os filhos continuassem com a tradição da família, permanecendo unidos e resistindo aos perigos da descentralização e da infiltração de estranhos. Assim que os filhos de Mayer Amschel passaram a controlar os negócios da família, concluíram que a chave para a fortuna em grande escala era garantir uma base nas finanças da Europa como um todo, em vez de ficar preso a um país ou príncipe. Dos 5 irmãos, Nathan já estava negociando em Londres. Em 1813, James se mudou para Paris. Amschel continuou em Frankfurt, Salomon se estabeleceu em Viena e Karl, o mais novo, foi para Nápoles. Com todas as esferas de influência cobertas, eles poderiam apertar o cerco aos mercados financeiros europeus. Esta ampla rede, é claro, deixou os Rothschild expostos exatamente àquele perigo sobre o qual o pai lhes alertara: descentralização, divisão, dissensão. Eles evitaram esse perigo e se estabeleceram como a maior potência na política e nas finanças da Europa, recorrendo mais uma vez à estratégia do gueto, excluindo estranhos, concentrando suas forças. Os Rothschild criaram um sistema de courrier mais rápido da Europa, que lhes permitia saber as notícias antes de todos os seus concorrentes. Eles mantinham um monopólio virtual das informações, e suas comunicações e correspondências internas eram escritas no Yiddish de Frankfurt e num código que só os irmãos conseguiam decifrar. Não adiantava roubar informações, ninguém as compreendia. Até os banqueiros mais espertos não conseguem se entender no labirinto dos Rothschild. Reconheceu um financista que tentou se infiltrar no clã. Em 1824, James Rothschild decidiu que estava na hora de se casar. E isto era um problema para os Rothschild, visto que significava incorporar um estranho no clã dos Rothschild, uma pessoa de fora que poderia trair seus segredos. James, portanto, resolveu se casar dentro da família e escolheu a filha do seu irmão Salomon. Os irmãos ficaram em êxtase, era a solução perfeita para seus problemas de casamento. A escolha de James tornou-se política familiar. 2 anos depois, Nathan casou a filha com o filho de Salomão. Nos anos seguintes, os 5 irmãos arranjaram 18 casamentos entre seus filhos. 16 foram contraídos entre primos e primeiro grau. Somos como o mecanismo de um relógio. Todas as partes são essenciais, disse o irmão Salomão. Como num relógio, cada peça dos negócios girava com as outras, e o funcionamento interno era invisível para o mundo, que só via o movimento dos ponteiros. Enquanto outras famílias ricas e poderosas sofreram reveses irrecuperáveis durante a tumultuada primeira metade do século XIX, os coesos Rothschild não só conseguiram preservar, como expandiram a sua fortuna sem precedentes. Interpretação. Os Rothschild nasceram numa época estranha. Vinham de um lugar que não mudava há séculos, mas viveram numa era que deu origem à Revolução Industrial, à Revolução Francesa e a uma interminável série de rebeliões. Os Rothschild conservaram vivo o passado, resistiram aos modelos de dispersão da sua era e por isso são o símbolo da lei de concentração. Ninguém melhor para representar isso do que James Rothschild, o filho que se estabeleceu em Paris. Ao longo da sua vida, James assistiu à derrota de Napoleão, à restauração da monarquia Bourbon, à monarquia burguesa de Orleans, ao retorno a uma república e finalmente à coroação de Napoleão III.
Durante todo este tumulto, os estilos e as modas francesas mudavam no ritmo implacável. Sem parecer uma relíquia do passado, James guiava sua família como se o gueto continuasse vivo dentro deles. Ele manteve viva a coesão e a força interior de seu clã. Somente com essa âncora no passado a família foi capaz de prosperar em meio ao caos. A concentração foi a base do poder, da riqueza e da estabilidade dos Rothschild. A melhor estratégia é ser sempre muito forte, primeiro em geral, depois no momento decisivo. Não há lei de estratégia melhor e mais simples do que manter as próprias forças concentradas. Em resumo, o primeiro princípio é: haja com a máxima concentração. Da guerra. Karl von Clausewitz, 1780-1831. As chaves do poder. O mundo está passando por uma epidemia de divisões cada vez maiores. Dentro de países, grupos políticos, famílias, até indivíduos. Estamos todos num estado de total distração e difusão. Mal conseguimos colocar nossas cabeças numa direção e já estamos sendo puxados para centenas de outras. O nível de conflito no mundo moderno está mais alto do que nunca e já nos acostumamos com isso. A solidão é uma forma de nos retirarmos para dentro de nós mesmos, para o passado, para formas mais concentradas de pensamento e ação. Como escreveu Schopenhauer, o intelecto é uma medida de profundidade, não uma medida de superficialidade. Napoleão conhecia o valor de concentrar suas forças no ponto fraco do inimigo. Era o segredo do seu sucesso nos campos de batalha. Mas a sua força de vontade e a sua mente também estavam moldados segundo esta noção. O propósito único, a total concentração na meta e o uso destas qualidades contra pessoas menos concentradas, pessoas distraídas. A flecha acertará sempre o alvo e conquistará o inimigo. Casanova atribuía o seu sucesso na vida à sua capacidade de se concentrar num único objetivo e forçar até ele ceder. Foi a sua capacidade de se entregar totalmente às mulheres que desejava que o tornava tão sedutor. Durante as semanas ou meses em que uma destas mulheres vivia na sua órbita, ele não pensava em mais ninguém. Quando esteve preso nas traiçoeiras passagens do Palácio dos Doges em Veneza, prisão de onde ninguém jamais escapara, ele só pensava na fuga como seu único objetivo. Dia após dia, uma mudança de cela que significou meses e meses de escavações inúteis não o desencorajou. Ele persistiu e acabou fugindo. Sempre acreditei, escreveu ele mais tarde, que se um homem coloca na cabeça que vai fazer uma coisa, e se ele se ocupa exclusivamente disso, acaba conseguindo, por mais difícil que seja. Esse homem se tornará grão-vizir ou papa. Concentre-se numa única meta, uma única tarefa, e insista até conseguir. No mundo do poder, você está sempre precisando da ajuda dos outros, em geral daqueles que têm mais poder do que você. O tolo pula de um para o outro, acreditando que sobreviverá se espalhando, mas um dos corolários da lei de concentração é que se economiza muita energia e se obtém mais poder, fixando-se numa única fonte adequada de poder. O cientista Nikola Tesla se arruinou acreditando que conservaria sua independência se não tivesse de servir a um único senhor. Ele até rejeitou a oferta de J.P. Morgan, que lhe ofereceu um rico contrato. No final, a independência de Tesla significava que ele podia não depender de um único patrono, mas estava sempre tendo de adular uma dúzia deles. No final da vida, ele percebeu o seu erro. Todos os grandes pintores e escritores renascentistas se debateram com este problema, não mais do que o escritor seiscentista Pietro Aretino. Ao longo de toda a sua vida, Aretino passou pela indignidade de ter que agradar a este ou aquele príncipe. Ele acabou dando um basta e foi cortejar Carlos V, prometendo ao imperador os serviços de sua poderosa pena. Finalmente ele descobriu a liberdade de servir a uma única fonte de poder. Miguel Ângelo descobriu esta liberdade com o Papa Júlio II, Galileu com os Médici,
No final, o patrono único aprecia a sua lealdade e passa a depender dos seus serviços. Com o tempo, o senhor serve ao escravo. Finalmente, o poder está sempre concentrado. Em qualquer organização, é inevitável que um pequeno grupo controle tudo, e quase sempre não são aqueles com títulos. No jogo do poder, apenas o tolo golpeia aqui e ali sem fixar a sua meta. É preciso descobrir quem controla as operações, quem realmente dirige a cena por trás dos bastidores. Como Richelieu descobriu no início da sua ascensão ao topo do cenário político francês, no início do século XVII, não era o rei Luís XIII que decidia as coisas, era a mãe dele. Portanto, ele se ligou a ela e passou por cima de todos os níveis dos cortesãos, direto para o topo. Basta encontrar petróleo uma vez, sua riqueza e poder estão garantidos para o resto da vida. Imagem: a flecha. Não se pode acertar 2 alvos com uma só flecha. Se a mente divaga, você não acerta o coração do inimigo. Mente e flecha têm de ser uma só. Apenas com muita concentração mental e física, a sua flecha acertará o alvo bem no coração. A autoridade. Preze a profundidade mais do que a superficialidade. A perfeição está na qualidade, não na quantidade. O superficial não sai da mediocridade, e a desgraça dos homens com interesses amplos e generalizados é que, enquanto desejam comandar tudo, acabam não comandando nada. A profundidade da fama e equivale ao heroísmo em questões sublimes. Baltazar Gracian, 1601-1658. O inverso. A concentração pode ser perigosa e há momentos em que a dispersão é a tática adequada. Lutando contra os nacionalistas pelo controle da China, Mao Tse-tung e os comunistas fizeram uma guerra de retração em várias frentes, usando como suas principais armas a sabotagem e as emboscadas. A dispersão costuma ser adequada para o lado mais fraco. Ela é, de fato, o princípio crucial das guerrilhas. Ao lutar contra um exército superior, concentrando suas forças, você só se torna um alvo mais fácil. Melhor se dispersar no cenário e frustrar seu inimigo com a intangibilidade da sua presença. Ligar-se a uma única fonte de poder tem um grande perigo. Se a pessoa morre, vai embora ou cai em desgraça, você sofre. Foi o que aconteceu com César Borgia, cujo poder vinha do pai, o Papa Alexandre VI. O Papa é que deu a César exércitos e guerras para travar em seu nome. Quando ele morreu de repente, talvez envenenado, César também estava morto. Tinha feito inimigos demais ao longo dos anos e agora não tinha mais a proteção do pai. Nos casos em que você pode precisar de proteção, portanto, quase sempre é melhor se ligar a várias fontes de poder. E isso é bastante prudente em épocas de grandes tumultos e mudanças violentas, ou quando seus inimigos são numerosos. Quanto mais patronos e senhores você tiver, menor o risco que você corre se um deles perder o poder. Essa dispersão até permitirá que você jogue um contra o outro. Mesmo que você se concentre numa única fonte de poder, continua tendo de ter cautela e se preparar para o dia em que o seu senhor, o patrono, não estiver mais aqui para protegê-lo. Finalmente, exagerar num propósito único pode fazer de você um chato insuportável, especialmente nas artes. O pintor renascentista Paolo Uccello era tão obcecado com a perspectiva que suas pinturas chegam a parecer monótonas e falsas, enquanto Leonardo da Vinci se interessava por tudo: arquitetura, pintura, guerra, escultura, mecânica. A descentralização foi a fonte do seu poder, mas gênios assim são raros. Quanto ao restante de nós, é melhor pender para o lado da profundidade. Notas. O ganso e o cavalo. Um ganso que estava arrancando capim num campo se sentiu ofendido com a presença de um cavalo que se alimentava perto dele, e num tom sibilante falou: "Sou certamente um animal mais nobre e perfeito do que você, pois todo o âmbito e extensão das suas faculdades se limitam a um elemento. Eu posso pisar no solo,
como você. Além disso, tenho asas com as quais posso me alçar aos ares, e quando me apraz, posso nadar em tanques e lagos e me refrescar nas águas frias. Tenho diferentes poderes, como um pássaro, um peixe e um quadrúpede. O cavalo, resfolegando com desdém, retrucou: é verdade que você habita 3 elementos, mas não faz bela figura em nenhum deles. Você voa de fato, mas o seu voo é tão pesado e deselegante que você não pode se considerar no mesmo nível da cotovia e da andorinha. Você pode nadar na superfície das águas, mas não pode viver nelas como os peixes. Você não pode encontrar comida naquele elemento, nem deslizar suavemente no fundo. E quando você caminha, ou melhor, bamboleia no chão, com seus pés largos, seu pescoço comprido, esticado, assobiando para quem passa, você provoca risos. Eu confesso que fui feito para andar só no chão, como sou gracioso, como meus membros são bem torneados, como todo o meu corpo é bem acabado, como sou forte, como é surpreendente a minha velocidade. Prefiro estar limitado a um elemento e ser admirado por isso, do que ser um ganso em todos os outros. Fables von Boccaccio em Chaucer, Dr. John Aikin, 1747-1822. Cuidado para não dissipar os seus poderes. Lute constantemente para concentrá-los. O gênio pensa que pode fazer tudo o que vê os outros fazerem, mas vai se arrepender de tanto desperdício. Johann von Goethe, 1749-1832. Fim de notas.